A educação, ela te permite ir para os Estados Unidos, se formar em astrofísica, porque eu amo astrofísica, sonhar coisas gigantescas, buscar os instrumentos, ir morar em Sobral, como eu fui, ir morar na Índia, como eu fui também, entrar numa secretaria de educação, dar aula, decidir se candidatar, tudo isso a educação nos permite. Mas, por outro lado, ela faz uma falta danada. Vocês viram o que aconteceu com a educação nesses 4 anos. O que mais me dói é ver os problemas hoje que a gente tinha lá em 2005, 2006, quando eu era aluna. Hoje, na rede estadual de São Paulo, falta professor, que é o mesmo problema que eu vivia, da gente ter 2, 3 aulas por dia, muitas vezes. Mas mais grave do que isso, não só a situação está ruim, e eu sempre fui muito crítica do quanto que a educação básica não é priorizada nesse país, mas ver que a gente andou para trás. Coisa que a gente achava que não era possível. Qual que era a minha reclamação, a minha briga como ativista? É pouco. Não basta ter escola para todo mundo. Tem que ser de qualidade. Tem que ter curso de inglês. Tem que ter aula de teatro. Tem que ter intercâmbio. Tem que ter possibilidade real do menino da favela passar no vestibular. E aí eu entrei na política com esse sonho de brigar. Brigar por ensino técnico, brigar por uma escola integral, brigar por uma formação melhor para os professores. Só que eu não sabia, não estava preparada para ter que responder as coisas que eu respondi nesses 4 anos. Não estava preparada para lidar com 5 ministros que não entendem de educação, que chegaram em uma comissão sem saber sequer as siglas, sem apresentar um planejamento. Não estava preparada para que um dos ministros, de forma autoritária, proibisse os servidores do Ministério da Educação de me receber. Tem coisa menos democrática do que isso? A gente lutou por internet na pandemia. Uma concertação da esquerda à direita, unanimidade. Conseguimos aprovar uma lei para levar a internet para moleque de favela que estava sem estudar porque não tinha internet. O presidente da República vetou. A gente derrubou o veto de forma unânime. Centrão, esquerda, direita, quem vocês quiserem. Ele entrou na justiça contra o nosso projeto. Resumo, quando a gente finalmente conseguiu fazer a lei ser implementada, a pandemia estava já em seu estágio mais final. E quando o ministro da Educação faz o que eles fizeram, a primeira coisa que me vem à cabeça são os filhos de amigas da minha mãe que entraram para o crime, que foram assassinados, que desistiram da sua educação. Isso não é sobre esquerda e direita. Isso é sobre você entender que a educação é o único caminho para a gente ter justiça, para a gente ter desenvolvimento econômico, para a gente ser um país ético. Então, poderia falar de meio ambiente, mas temos aqui Marina Silva, poderia falar de saúde, mas temos aqui o doutor Alexandre, poderia falar sobre 1000 coisas. Mas eu queria falar só sobre educação, porque isso, na minha opinião, deveria ser suficiente para mudar o voto de qualquer um. Eu concordo 100% com como o PT conduziu a educação? Não. Inclusive, comecei a brigar mais ou menos nessa época pelas coisas que eu vi errado. Mas eu tenho certeza que, no governo de Lula e Alckmin, eu não vou ser proibida de entrar no Ministério da Educação. Tenho minhas críticas, como talvez a maioria que tenha. Mas a gente não pode dizer que o governo de Lula foi extremista. Pelo amor de Deus. Se tem um governo que chamou gente que pensa diferente para ser ministro e para dialogar, foi o governo de Lula. E quando eu olho para as pessoas que estão ao lado dele, como Marina Silva, Simone Tebet, Armínio Fraga, Geraldo Alckmin, eu tenho muita tranquilidade, porque essas pessoas não concordam 100% com nada, talvez só sobre a democracia. E eu acho isso maravilhoso, porque é isso que produz as boas ideias. Eu prefiro 1000 vezes um coletivo que a gente talvez não tenha certeza ainda de qual vai ser a política econômica que todo mundo pergunta, mas de gente que eu admiro, que eu respeito, que vão debater, do que as ideias de uma pessoa só, que acha que, se ela tiver mais poder, vai resolver tudo. Me assusta a ideia de que Bolsonaro vai aumentar o tamanho do STF, porque, com orçamento secreto, ele já controla o Congresso. Aumentando o tamanho do STF, ele controla o Judiciário. E digamos que ele fosse a pessoa iluminada que ele diz que é, mas que não é. Tanto poder para uma pessoa só nunca deu certo na história. Então, é um convite para que a gente aposte na educação, é um convite para que a gente aposte na coletividade. São essas pessoas diferentes,
mais do que um indivíduo, mais do que uma proposta que me dão esperança olhando para frente. Como já foi dito aqui, a gente vota pelo direito de discordar, a gente vota pelo direito de debater, a gente vota pelo direito de lutar pela nossa educação.